Afinal, o que é o Affinity? O que é essa empresa? O que o Canva está envolvido nisso? E o porquê que isso vai acabar com a Adobe, talvez? Quebrou as pernas do Photoshop? Vou falar um pouquinho sobre tudo isso hoje no vídeo no canal, mas antes não se esqueça de deixar um like, se inscrever e deixar um comentário se você curtiu ou não esse vídeo. Pois bem, já faz acho que umas duas semaninhas que lançou o Affinity, que é uma ferramenta que ela traz 3 outras ferramentas junto com ela, que veio meio que dar uma balada no mercado. Por quê? Só para botar um contexto. O Canva, que é aquela empresa de fazer as coisas mais fáceis pelo web ou pelo aplicativo, comprou a Seraph, uma empresa que era a dona desses 3 aplicativos, né? Que era o Affinity de vetor, o Pixel, que é o Photoshop praticamente, e o de layout, que era um InDesign. E ele batia de frente com os softwares da Adobe, porque você pagava uma vez só, não era mensalidade, ele tinha algumas features que valiam a pena. E com a compra da empresa, a Adobe ela unificou esses pacotes e ela deixou ele de graça. Você não paga para utilizar o Affinity. Eu acho que isso que é o grande chamariz, e eu vou falar um pouquinho sobre isso também depois, mas isso dá uma boa quebrada em tudo que a galera imagina. Tipo, imagina, você está pagando um Photoshop, é caro. Se você for para aquele plano mensal, você vai pagar caro também. Você tem que comprar cada uma dessas ferramentas. Imagine para uma empresa pequena de marketing, ela tá tendo que pagar essas licenças. E aí chega uma ferramenta que é tão boa quanto eles e oferece isso de graça para você. É perturbador para quem é dono da Adobe, né? Porque a Adobe ela domina o mercado há muito tempo, então tipo, isso foi tipo, quebrou as pernas, entendeu? E eu vim aqui tentar falar um pouco, mostrar para vocês um pouco sobre cada uma dessas ferramentas. Eu uso bastante Photoshop, eu não usava muito o Illustrator e o InDesign. Eu usava mais o Photoshop mesmo para fazer as edições, tanto para trabalho quanto para minha vida pessoal aqui, fazendo vídeos, então fazer thumbnail, essas coisas eu utilizava o Photoshop. E aí eu testei o Affinity e estou há uma semana utilizando ele. Existe uma curva de aprendizado, você tem algumas ferramentas que tem que ficar se achando, atalho, mas cara, ele é tão bom quanto. E dependendo do trampo que você faz, ele é maravilhoso. E ele tem um lance de você importar um PSD. Então os PSDs que eu tinha aqui, ele conseguiu importar no Nice. Eu fiz um teste com um PSD um pouco mais complexo, com várias camadas, vários elementos agrupados, e ele ficou meio bosta. Mas com PSDs mais basicões, não com tantas camadas e tal, ele importa legal, trouxe todas as fontes, trouxe tudo bonitinho. E cara, eu vou te falar que para mim, na parte de Photoshop, que é o que eu mais utilizo, é uma ferramenta excelente. Mas vamos dar uma geral aqui, ó. Como eu falei, são 3 ferramentas em uma só. Então ela tem a parte de vetor, né, que é essa parte aqui onde você pode vetorizar imagens, desenhar, fazer tudo na parte de vetor. Você tem a parte de pixel, que é tipo a parte do Photoshop, e aí você tem aqui de selecionar elementos da tela, da imagem. Deixa eu selecionar aqui, por exemplo, se eu quero selecionar só o Didico com cara de apavorado, que nem tá aqui. Eu só venho aqui, clico na ferramenta e ele já tem a seleção aqui para mim. E isso é muito bom. Outra coisa, a gente tem as ferramentas de seleção padrão, a gente tem a ferramenta de pincel, tem a de apagar, tem a ferramenta de borrar, tem tudo. Todas as ferramentas tem aqui no Photoshop. E também tem a parte de layout, então para quem trabalha criando layouts como se fosse o Figma, sabe? Usando o InDesign, criar elemento, criar SketchUp, várias coisas você consegue fazer por aqui, e tudo isso unificado em uma única ferramenta. Mas, Didico, você me pergunta, Didico, por quê? Por que esta maravilhosa ferramenta que apareceu do nada e ninguém sabia que ela existia, pelo menos grande parte do público não sabia, de repente fez esse alvoroço? Porque veio de graça, né?
E com a compra da... Porque o Canva ele já trabalha dessa forma. Você consegue utilizar o Canva de graça, mas se você quiser tipo, algumas features a mais, utilizar IA, algumas coisas, você tem que pagar o Canvas Pro. Ele vem com essa mesma pegada. O Affinity ele vem com essa mesma ideia. Toda a ferramenta aqui tá de graça. Você pode utilizar a parte do Photoshop, de layout, de vetor, tudo de graça. Quando que você vai ter que pagar o Affinity? Quando você for aqui, ó, em canva.ia. E aí ele tem várias ferramentas que utilizam IA e você tem que ter a versão Pro do Canva. Porque sem a versão Pro do Canva você não consegue usar nenhuma ferramenta. Você clica em qualquer uma delas, ela já aparece para você fazer o upgrade, né? Mudar o seu plano, né? De versão gratuita, você vai usar a versão paga. E mesmo assim, tendo que pagar a versão paga para utilizar essas features de IA, ela ainda é barato perto de um Photoshop. Então, muito provavelmente, essa jogada do Canva com o Affinity quebrou muito as pernas da Adobe. O Photoshop é a ferramenta mais vendida deles, né? Do pacote lá da coleção de aplicativos da Adobe, o Photoshop ainda é o mais vendido. E, cara, se você for utilizar uma ferramenta como o Photoshop e você não tem grana, ou você está querendo cortar custos da sua empresa, ou qualquer coisa do gênero, ele vai suprir muito essa sua necessidade. Ele atende em todos os aspectos, ele tem atualização constante, você não vai ter que pagar. E se você quiser pagar a parte de mano, você vai pagar uma merreca, 60 pila por mês, você está com a parte de IA dentro do seu Affinity, que é a mesma coisa que tem dentro do Photoshop. Você tem uma área de IA lá que você pode fazer mudanças na sua imagem, criar novas imagens através de IA. Eles também têm isso, só que com um valor muito mais barato. E aí fica o meu questionamento para vocês. Já utilizaram o Affinity? Se estão tendo dificuldade? Já pensaram em baixar? Faz isso. Ele é de graça, é só colocar Affinity no Google, você já vai cair no site deles. Me conta aí nos comentários o que vocês estão achando, se vocês acharam legal essa iniciativa. Eu achei fantástico, para mim tinha que ser tudo de graça. E me conta aí o que vocês estão achando. Se curtiu o vídeo, deixa um like, se inscreve no canal se você quer aprender mais sobre esse universo de IA de uma forma muito mais prática e sem rodeio. Já segue o Didicão aqui e nas outras redes sociais. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou!